recentemente, em 2017, fez um estágio pós-doutoral também na Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana e também uma parte na Itália. E atualmente é professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e também neste período ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Gestão 2020 e 2022, ou seja, coordenador do programa de mestrado e de doutorado dessa universidade. Ele participa de vários grupos de estudo e pesquisas, né? E para nós, professor Vidalcir, é uma honra muito grande tê-lo conosco. O tema da fala de hoje é Educação e Formação Humana na perspectiva histórico-cultural. E o professor Vidalcir é natural aqui de um município próximo, Viadutos, Rio Grande do Sul, mas morou muito tempo aqui em Concórdia, foi professor da rede estadual também. E muito bem-vindo, professor Vidalcir. E a partir deste momento, então, acho que era mais ou menos isso, né, professor Sandro? A partir deste momento, nós convidamos o professor Vidalcir a ocupar o palco virtual aqui do nosso encontro. Este é um grupo de estudos, professor Vidalcir, que se encontra semanalmente, todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Lemos, discutimos textos, vídeos, convidamos palestrantes, como é o teu caso hoje, né? Gravamos vídeos e postamos no canal do YouTube, escrevemos artigos de jornais, enfim. E esse é um grupo interdisciplinar que se constituiu logo no início da pandemia. Sentimos a necessidade de nos encontrar, de refletir. Temos o nosso guru, assim me permite dizer, professor Sandro, o nosso animador, o cara que está puxando sempre à frente, nos ajudando, nos empolgando, conduzindo, incentivando, cobrando, isso é muito interessante. Nossa gratidão sempre ao professor Sandro. E aqui temos gente do estado todo, inclusive de outros estados, isso é muito bacana. Tá? E, portanto, Vidalcir, fique à vontade nesta sua mesa de honra, aqui com nós, nessa mesa de honra virtual. Diz que certa vez o Atílio Fontana chegou no aeroporto de Concórdia e o pessoal da rádio foi lá entrevistar ele e cumprimentaram, e o repórter disse: ó, seu Atílio, o microfone é todo seu. Ele disse: olha, não apenas o microfone é meu, mas a rádio também é minha. A rádio pertencia ao grupo, sabia dele, né? Então, portanto, Vidalcir, fique à vontade na sua fala. Você tem aí 30, 40 minutos, também uma hora, pouco mais, pouco menos, muito tranquilo. E depois nós temos um espaço de questões, de ponderações e tudo mais. Sinta-se bem, sinta-se entre amigos, sinta-se acolhido. Sabes como que é o nosso perfil, e esse é o perfil do nosso grupo também. Tá bom? Acho que é mais ou menos isso, Sandro. Não deixei nada fora, por gentileza, pode complementar, fique à vontade. Não, perfeitamente, Jairo, sem mais delongas, acho que passamos a palavra ao professor Vidalcir para que ele possa contemplar seus argumentos e abrir os diálogos aí ao longo desse final de sábado de manhã, né? Ok? Então, obrigado, Jairo, obrigado, professor Sandro, né? Obrigado pelo convite. Eu que me sinto honrado, Jairo, de poder compartilhar um pouco daquilo que eu venho estudando e refletindo, principalmente nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Para quem buscar no meu currículo vai ver que as questões da abordagem histórico-cultural ou do enfoque histórico-cultural fazem parte das discussões um pouco mais recentemente. Eu tenho uma trajetória que inicia na pós-graduação discutindo a ontologia crítica lukácsiana, né? Então, nesse movimento, hoje eu procuro articular com a abordagem histórico-cultural, que é mais
psicológica, embora não psicologizante. E na minha fala eu vou tentar, né, explicar por que eu faço essa observação inicial. Mas antes de entrar especificamente no tema, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão provocada pelo título do grupo Cegueira e Solidariedade, pela conversa que eu tive com meu amigo Jairo, né, amigo de, como dizem os alemães, de brincar na caixinha de areia, né, Jairo, lá na infância. Então, né, me sinto honrado também por dividir esse espaço contigo, mas se nós vivemos um momento de cegueira, né, ou seja, de um retrocesso no aspecto da possibilidade da iluminação pela razão, pela consciência, com toda a crítica que a gente possa fazer ao movimento moderno, né, do iluminismo, cada vez mais se mostra necessário a postura de solidariedade. E eu estive refletindo esses dias, né, pensando no ensaio da cegueira do Saramago, né, de como nós talvez tenhamos como tática e estratégia nesse momento, não sei se tenhamos que nos fazer de cegos para podermos enxergar mais longe, não é? Porque se nós ficarmos nos debatendo com a imediaticidade do que está acontecendo nesse momento, talvez a gente perca um pouco o horizonte da possibilidade da própria superação desse momento. E estou fazendo uma analogia com o próprio texto, né, do Saramago, onde a pessoa que enxergava tinha que se fazer de cega para poder continuar ajudando o grupo, né, e a poder superar aquela situação. Então, me parece que é um momento que nós vivemos, né, que essas analogias com a literatura nos ajudam a refletir. Bom, eu tenho um roteiro em que eu vou procurar, na minha fala, lidar com esses dois movimentos, que é a educação e a formação humana, e mostrar nessa dialética como, às vezes, a educação pode ser tomada como sinônimo de formação humana e como nós precisamos também, em alguns momentos, diferenciar este processo quando nós vamos nos referir a um processo educativo mais particular, e aí eu vou fazer referência à escola, e a escola aqui no sentido mais amplo, né? Embora eu traga alguns enfoques mais específicos para o processo inicial da escolaridade, que é a educação básica. Mas pretendo aqui fazer algumas reflexões que podem servir tanto para a educação básica como para o ensino superior e a própria pós-graduação, né? Bom, quais são as referências para pensar o enfoque histórico-cultural? O enfoque histórico-cultural, ele tem origem, né, no grupo russo, capitaneado pelo Lev Seminovich Vygotsky, que começou a ter uma preocupação de compreender a formação humana e o desenvolvimento psicológico dos sujeitos para a nova sociedade, ou seja, a sociedade que estava, né, se vislumbrando na Constituição a partir da Revolução Russa de outubro de 1917. E qual era a preocupação? Que a compreensão do sujeito, a partir dos princípios materialistas históricos, não estava contemplado nos debates da psicologia vigente até aquele momento, inclusive pelos próprios avanços que a psicologia tinha alcançado na própria União Soviética, com Sechenov, por exemplo, com Pavlov, que talvez seja o mais conhecido, né, na relação de estímulo-resposta. Embora
os autores, né, capitaneados pelo Vygotsky, né, e aí, em alguns momentos, vai se chamar da Troika, né, que é o trio inicial mais significativo, então, que é o Vygotsky, o Luria e o Leontiev, né, eles vão reconhecer os avanços que essa discussão teve. Então, o que é, em síntese, o enfoque histórico-cultural? É procurar entender como esse desenvolvimento humano, com foco na psicologia, ocorre a partir daquilo que Marx e Engels estabeleceram, né, na perspectiva filosófica do materialismo histórico dialético. Ou seja, pensar este desenvolvimento a partir do contexto das relações sociais, né? Então, o Vygotsky tem uma frase num dos seus escritos que ele vai dizer que o desenvolvimento humano é produto do desenvolvimento de relações sociais. Então, veja, o que significa dizer isso? É dar consequência aos princípios postos já por Marx e Engels na ideologia alemã, depois desenvolvidos por Marx no Manuscritos Econômico-Filosóficos, e a reflexão que o Marx vai fazer sobre a sociedade do seu tempo, que é a sociedade capitalista, né, na obra máxima, que é O Capital. Né? Então, nesse sentido, o Vygotsky vai se preocupar em entender como é que cada sujeito participante destas relações sociais se constitui na sua individualidade, ou seja, naquele movimento de indivisibilidade que nos constitui o que somos, em cada ser singular, mas não como mero representante singular da espécie, mas exatamente na dialética, na singularidade, expressar a universalidade da produção histórica das relações sociais. Então, há aqui um movimento de articulação entre o desenvolvimento filogenético, ou seja, do desenvolvimento, né, da humanidade, e o desenvolvimento ontogenético, ou seja, o desenvolvimento de cada um de nós como partícipes deste processo. Isso, por si só, já daria, né, no meu entendimento, as bases gerais para pensarmos a formação humana, não é? Ou seja, como nos constituímos na especificidade da condição humana. O problema é que vão entrar elementos aqui que são essenciais para pensarmos que possibilidade de desenvolvimento, então, nós temos. E eu vou focar, né, eu sei que vocês trabalham, né, a maioria de vocês trabalha com a relação de desenvolvimento regional, né, um programa de pós-graduação, e vejam, eu vou tematizar aqui, portanto, como é que nós entendemos, nessa discussão de formação humana, o desenvolvimento do ser humano, e que aí, me parece, vocês trabalham com uma particularidade, como eu trabalho, com uma outra particularidade, né, deste desenvolvimento mais em geral. Depois nós podemos discutir se nós estamos mais ou menos de acordo com este entendimento, inclusive, não é? Então, veja, uma das primeiras premissas que se pode tirar dessas bases é que o desenvolvimento humano ele deve estar direcionado, ou deveria estar, às máximas possibilidades já alcançadas pela humanidade. Por quê? Se nós lembrarmos lá do Marx e Engels, né, lá no começo da ideologia alemã, a primeira questão que eles vão apontar é que o primeiro fato para pensarmos a história é que os indivíduos precisam existir, não é? E os indivíduos, para existir, eles precisam
garantir a sua existência que não está dada na imediaticidade da relação com a natureza. Né? Assim como os animais têm essa relação imediata com as naturezas. Eu costumo brincar com os meus alunos e digo assim, olha, a vaca sente fome como o ser humano. Ou a vaca encontra o alimento na natureza, ou ela morre de fome. O ser humano não. Marx Engels já dizia assim, o ser humano precisa fazer o quê? Ele precisa comer, beber, se agasalhar, mas ele precisa produzir os elementos que vão satisfazer essas necessidades. E eles vão dizer, esse é o primeiro ato histórico. E esse ato histórico, ou seja, o ato de produção das objetividades, eu vou chamar aqui de forma mais genérica, das objetividades, que vão satisfazer as necessidades, e a satisfação das necessidades cria novas necessidades, e isso é um processo, né, ininterrupto. O Marx vai dizer em outro momento que eles vão chamar isso de trabalho, né? Então, esse ato de transformar a natureza para produzir as objetividades de satisfação das necessidades é o trabalho. Ou seja, é a atividade vital. Esse ato, o ser humano vai ter que produzir por resto da sua existência. Ou seja, é o elemento básico de produção da humanidade. E se esse ato é o elemento básico de produção da humanidade, a produção de novas necessidades significa dizer que nós estamos num constante processo de desenvolvimento. Né? Esse é o processo. Ou seja, de produção de objetividades que satisfazem as necessidades e produção de novas necessidades. Eu estou falando aqui de forma muito abstrata, né? Porque eu não estou falando, né, especificamente de nenhuma produção e de nenhuma necessidade em específico ou objetivamente. Significa dizer que nós estamos em constante formação. E cada um dos novos representantes desta forma de ser, ou seja, em cada indivíduo singular, este desenvolvimento histórico da humanidade alcançado até o momento da sua existência precisa ser reproduzido na sua existência singular. Ou seja, o desenvolvimento filogenético da humanidade precisa ser reproduzido na existência de cada um de nós. Ou seja, nós temos que nos apropriar deste desenvolvimento histórico. Bom, então isso significaria que o desenvolvimento está direcionado a essas máximas possibilidades de desenvolvimento já alcançadas. Agora, a qualidade de máximo a que se direciona o desenvolvimento humano é dada, então, pelas capacidades humanas historicamente produzidas e pelas condições sociais objetivas que efetivam esse desenvolvimento. Bom, portanto, não se trata de qualquer desenvolvimento e nem de qualquer função psíquica, se olharmos mais especificamente para as questões das funções psíquicas. O que eu estou tratando aqui com função psíquica? Aquelas funções que caracterizam o ser humano. Linguagem, sociabilidade, liberdade, atividade volitiva, direcionada, estabelecimento de finalidade, objetivo. Lukács vai chamar de porteleológico, né, ou a teleologia, que só existe nos atos dos seres humanos. Criação, imaginação. Veja, aí poderíamos enumerar outras, vou ficar por essas que talvez, né, possamos considerar que são as mais básicas e genéricas. Bom, o desenvolvimento, então, das funções psíquicas são aquelas capazes de contribuir para a formação do desenvolvimento total do sujeito. Logo em seguida, eu vou chegar um momento e vou mostrar, então, que na sociedade capitalista, esse desenvolvimento máximo das possibilidades, ou seja, das capacidades de contribuir para a formação do desenvolvimento total do sujeito,
estão obliteradas. Vamos tentar chegar a esse ponto. Portanto, o máximo de desenvolvimento dos sujeitos é uma possibilidade histórica. Então, esse máximo não é um projeto previamente estabelecido. Ele vai se estabelecer nas condições objetivas em cada momento historicamente existentes. Não é? O ser humano, lá no seu início, quando ele, na necessidade de enfrentar a situação da natureza e utilizar um elemento mediador da sua relação com essa natureza, ou seja, um instrumento, ele utilizou aqueles instrumentos nas condições do desenvolvimento histórico daquela situação. Por exemplo, uma pedra lascada. No desenvolvimento histórico, ele foi compreendendo as determinações, né? Eu costumo, como eu não sou da área da física, então, né, e da química, aí, eu não tenho, né, a propriedade para falar, mas eu diria assim, ele não tinha os conceitos, mas ele tinha que ter a compreensão, por exemplo, da dureza, resistência, densidade da pedra, em relação à dureza, resistência e densidade da pele do animal que ele tinha que cortar, ou do galho que ele tinha que cortar da árvore. Então, essa relação vai produzindo algo que nós vamos estabelecer como sendo os elementos que vão constituir o desenvolvimento do gênero humano e que vão constituindo uma das suas questões específicas, que é a consciência. Então, o que é a consciência? Marx e Engels dizem lá na ideologia alemã, né? Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida, nas suas condições objetivas, que determina a consciência. Então, como é que se produz a consciência humana? Pela atividade humana, pelas necessidades estabelecidas no próprio ato, né, de produção e reprodução da vida. Dando um salto aqui na minha discussão, se a gente puder já antecipar, dizer assim, num trabalho historicamente situado em que o trabalhador é coagido a vender a sua força de trabalho e, portanto, no momento em que ele põe as suas forças vitais em movimento para produzir valores de uso, de subsistência de outros seres humanos, essa força vital já não lhe pertence, porque ele alienou a sua força de trabalho, ou seja, ele vendeu ao dono dos meios de produção, ele não tem como os produtos resultantes desse trabalho fazer parte da sua existência, na totalidade deles. Né? Então, veja, aí nós vamos entender por que é que, nas relações da sociedade capitalista, este desenvolvimento está obliterado. Então, nos perguntamos, bom, mas então estamos impossibilitados de um desenvolvimento maior, porque as condições históricas constituídas nesse momento estão obliteradas. Bom, como toda realidade se mostra, Marx e Engels nos mostraram isso, ela é dialética, então ela tem possibilidades e impossibilidades, e eu estava então destacando a obliteração, a impossibilidade, eu tenho que me preocupar também com as possibilidades. E qual é a possibilidade? Na contradição, Marx vai dizer isso, né? A sociedade capitalista é a sociedade que aliena o indivíduo, mas pela primeira vez na história produz as possibilidades, as condições do pleno desenvolvimento desse mesmo indivíduo, né? Ou seja, o capitalismo produz o seu próprio algoz. E aí nós vamos ter, né, não vou entrar aqui, não vou ter condições de fazer essa discussão das relações das classes, né, do posicionamento de classe. Vou falar de uma questão mais específica, que é o âmbito da escola, ou seja, o que a escola tem que fazer. E a escola aqui no seu
sentido mais amplo, né? O que a educação formal tem que fazer? Antes de entrar na questão formal da escola, né, no sentido da educação organizada historicamente com esta finalidade, nós temos que compreender o processo de educação. Porque o processo de educação, nessa perspectiva, ela ocorre em todas as atividades que nós desenvolvemos. Como eu dizia inicialmente, né, no ato de produção da objetividade, satisfação da objetividade, é que o ser humano vai se apropriando da realidade objetiva, vai formando a sua consciência. Ocorre que no desenvolvimento deste processo, várias ações deste movimento foram ganhando relativa autonomia em relação ao próprio trabalho e foram se constituindo em atividades específicas, como, por exemplo, a atividade do cientista. Então, hoje, o cientista ele produz uma das ações que lá no início estavam vinculados ao trabalho, que é o conhecer a própria realidade sobre a qual se faz o processo do trabalho. Não é? O Lukács vai dizer, então, que nós precisamos entender isso num complexo de complexos, e num processo de mediação que, em última análise, tem como finalidade atuar, né, sobre a natureza nesse processo orgânico que nós temos com a natureza. Entendendo que nesse desenvolvimento, então, nós precisamos, para essa atuação, nos apropriar dessa riqueza produzida historicamente, ou seja, desse processo de consciência cada vez mais complexo, e aí o nível da consciência científica é, ao menos eu defendo isso, o nível mais alto de complexidade de consciência que nós alcançamos, até o momento. Né? Poderemos depois, futuramente, né? Sei lá. Então, se a gente puder fazer rapidamente uma retrospectiva histórica, nós vamos perceber que, pelas determinações sociais, lá no comunismo primitivo, nós tínhamos um nível de domínio da natureza exigido por aquela relação social de produção. Quando nós chegamos à sociedade escravista, ou seja, pelo próprio desenvolvimento, por um princípio próprio do trabalho, né, que o trabalho sempre produz, então, naquela relação de produção de objetividade para satisfação das necessidades, produz mais objetividades do que aquilo que a necessidade exige, significa que tem valor a mais aí, outros seres humanos podem usar esse valor para satisfazer as suas necessidades. Valor de uso, desculpa, valor de uso, né? E é nessa relação do próprio trabalho que é possível um ser humano viver do trabalho do outro. E é essa condição que vai dar possibilidade, então, do escravismo. Depois nós vamos ter outra relação que vai se complexificando nessa produção e vamos ter as relações de senhor e servo, que é o feudalismo. E depois nós vamos ter o processo, não vou aqui, né? Todos vocês conhecem essa história, né? No capitalismo, quando pela primeira vez se trabalha com o princípio geral de que todos somos livres, mas livres para irmos ao mercado e trocarmos as mercadorias que somos proprietários. Né? Isso é uma coisa que não podemos perder de vista. Então, o trabalhador é livre para ir ao mercado a fazer o quê? Vender a sua força de trabalho. Né? E se nós situarmos isso no contexto atual de desenvolvimento do capitalismo, talvez nós vamos verificar que não somos todos livres para irmos ao mercado vender a nossa força de trabalho, porque não há, né, demanda de compra de toda a força de trabalho produzida. Então, nós não temos essa liberdade aí. Bom, mas essa é uma outra discussão que precisaríamos, né, fazer e que eu também ainda não me encontro suficientemente preparado para realizar esse debate. Então, vejam, no processo de apropriação das riquezas humanas produzidas em cada processo histórico, nós vamos nos constituindo enquanto sujeitos, não é? Cada
cada um desses movimentos, na sociedade escravista, na sociedade feudalista ou na sociedade capitalista, vão ter modos diferentes de se apropriar desta riqueza. Tá? E em cada uma também nós vamos poder perceber que o processo de apropriação dessa riqueza historicamente produzida vai estar orientada pela classe social a qual pertence. O Marx vai dizer, né, a história da humanidade é a história da luta de classe. Então, no escravismo, o escravo tem um processo de apropriação dessa riqueza e o homem livre tem outro movimento. Né? O mais clássico para nós nesse movimento é a sociedade grega. Então, né, a gente às vezes valoriza muito o processo né, da produção da filosofia, da arte, da arquitetura, do teatro, né, na Grécia Antiga, né, no período clássico principalmente, e esquecemos que só os gregos livres, né, e de nascimento gregos é que tinham a possibilidade de acesso a todas essas atividades. O escravo não tinha. Né? Então, por que ele tinha a possibilidade de acesso a todas essas relações? Porque tinha uma classe de escravos produzindo os outros bens necessários à sua vida, que lhe liberava tempo para ele poder acessar isso. Na sociedade feudalista, como é que isso vai ocorrer? O servo vai se apropriando do processo das relações de trabalho numa relação direta com outros trabalhadores. Mas vejo que dentro do próprio processo feudal vai se complexificando o trabalho de forma que vai começando a ter os, como é que chamava? Os líderes de ofício. Não sei se era bem esse o nome, né? Mas os que eram as lideranças que iam ter as oficinas de ensinar as novas gerações e se apropriar daquele ofício. Se nós observarmos isso, vai ser o movimento que vai levar no capitalismo a ideia da aprendizagem pelo trabalho, as escolas técnicas, né? E nós vamos ver que no capitalismo, com a ideia de que todos somos livres e todos podemos participar do mercado, nós temos que, na complexidade dessa produção, organizar uma forma social em que as novas gerações precisam se apropriar disso. E nós vamos chamar isso de escola. Bom, não vou entrar aqui na discussão mais detalhada, né, da ideia da dualidade da escola, que já no seu surgimento vai ter uma escola voltada para o grupo que está no controle da sociedade, né, que tem a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, eles precisam de uma educação, ou seja, de se apropriar de uma parcela dessa riqueza, aquela parcela de riqueza no sentido de produção histórica da humanidade que vai lhe dar a condição de dominar outra classe social, e a outra classe social vai ter que se apropriar daqueles conhecimentos, daquela produção de riqueza que vai ser adequada à função social que ela vai ter, que é de trabalho. O Leontiev vai dizer, então, que em cada momento histórico nós precisamos fazer um processo de aprendizagem de uma atividade adequada. Ou seja, esse é o processo, portanto, que pela sua função é um processo de educação. E aí nós poderíamos dizer, então, que na educação escolar, o que nós fazemos é levar as novas gerações a realizar as aprendizagens para uma atividade adequada conforme a sua classe social. Eu vou dar um salto aqui nessa discussão e vou trazer mais para a discussão, então, de como é que isso ocorreu e como é que nós estamos enfrentando esse debate na atual condição social. O que, em última análise, a partir do enfoque histórico-cultural, nós podemos pensar a questão da escola hoje. Ainda que o meu foco seja a educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós vamos perceber que, guardadas as proporções,
isso se reproduz também na educação superior. Do que eu estou falando? De qual é a aprendizagem de atividade adequada que nós estamos proporcionando às novas gerações. Vou tomar como referência aqui um autor da psicologia histórico-cultural chamado Vassili Davidov. Vassili Vassilievich Davidov. Ele, com um outro colega chamado Elkonin, Danili Elkonin, organizaram um sistema de educação que eles vão chamar de ensino desenvolvimental, e aí tem uma discussão se a tradução é ensino, ou é aprendizagem, ou é estudo. É que a palavra em russo, que é obuchenie, ela traz, na sua etimologia, a unidade de ensino, estudo e aprendizagem. E nós, no Brasil, não temos uma palavra que expresse em unidade esse movimento todo. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que falar ensino-aprendizagem, ensino, estudo, aprendizagem. Né? Nós estamos trabalhando com a articulação entre a atividade de ensino, que é o processo desenvolvido pelo professor, e a atividade de estudo, que é um movimento realizado em unidade, né, com o ensino, mas que é realizado pelo aluno, e que o resultado da relação desses dois elementos em unidade é o processo de aprendizagem. Tá? Que tipo de aprendizagem nós estamos promovendo aos nossos alunos? O Davidov, então, vai se perguntar qual é o conteúdo dos conceitos que nós estamos ensinando aos nossos alunos. E ele parte lá já numa discussão do Vygotsky. O Vygotsky vai fazer a seguinte discussão: nós podemos ter conceitos espontâneos e conceitos científicos. O que são os conceitos espontâneos? É aquela captura que a gente tem do real a partir da vivência prática imediata. É a compreensão que eu tenho do imediato da vida. Então, o Davidov vai dizer assim: para que eu seja efetivo na minha atividade, eu não preciso ter a compreensão científica das relações envolvidas na minha atividade. Inclusive, ele vai dizer, e o Lukács também já faz menção a isso, que mesmo que este conhecimento seja falso, ou seja, que não seja a expressão daquilo que são as determinações objetivas do objeto com o qual eu estou trabalhando, veja, pode ser falso isso, mas a compreensão mesmo falsa pode ser efetiva na orientação da atuação sobre esta objetividade. Olha que dialética é isso, né? O exemplo clássico do Lukács é a navegação dos navegadores do final da Idade Média para o começo da modernidade. O período das grandes navegações, não é isso, Jairo? Tu que é mais da história do que eu. Né? Ou seja, os navegadores europeus do século XIV, XV, XVI, se guiavam por uma concepção de cosmos falsa. Qual era? Que a Terra era o centro do universo. Né? Isso não corresponde com a realidade da objetividade. Mesmo assim, com esta concepção falsa da objetividade, eles conseguiam se orientar pelos mares e chegar de um lugar ao outro, com relativa segurança. A relativa aqui é permanente, né? Nenhum conhecimento científico tem o conhecimento absoluto da objetividade. E, portanto, é sempre relativo. Isso não significa cair no relativismo. Não é? O relativismo é outra coisa, é a impossibilidade da gente ter essa compreensão da objetividade. Por que eu estou dizendo isso? Então, se o conhecimento empírico ele é suficiente para a gente ter a atuação adequada na nossa atividade, a escola
daquilo que ele vai chamar do movimento tradicional, ou seja, da tradição da escola moderna, infelizmente, só ofereceu esse nível de compreensão dos conteúdos para os alunos, mesmo quando aborda conhecimento produzido cientificamente. Olha que coisa complexa isso. Ou seja, quando nós abordamos os conhecimentos científicos incorporados ao cotidiano, ou seja, ao nosso fazer imediato da vida, e isso não temos como eliminar, o Lukács vai dizer assim, se a gente precisasse atuar no nosso cotidiano com o conhecimento total das objetividades, a nossa vida cotidiana se tornaria impossível. Né? A maior parte da nossa vida cotidiana ela é feita com conhecimento empírico. E não há problema nisso. O problema é a escola, que tem a responsabilidade de elevar o nível deste conhecimento, permanecer neste nível. Dou um exemplo bem básico lá da educação, do ensino fundamental, no início, para a gente entender, compreender do que eu estou falando em relação a isso. O que nós aprendemos na matemática? Lá nos nossos primeiros anos escolares, aprendemos os números, aprendemos as operações, né, matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? O que nós aprendemos sobre número? Vejam se essa não foi a realidade de todos vocês. O número 1, uma florzinha. O número 2, 2 florzinhas. Não é isso? Não foi assim? Ou seja, nós aprendemos o número como unidade discreta e simplesmente de associação. Isso não é número. Isso é a expressão discreta da existência de singulares. O número não é a expressão disso. O número é o quê? O número é a expressão da relação estabelecida entre duas grandezas. Esse é o conceito teórico de número. O conceito empírico e imediato, e veja, vocês tiveram algum problema na história escolar de vocês, das operações matemáticas, porque nunca aprenderam o número? Não. Mas todos nós, né, Jairo? Eu vou falar por nós dois, porque eu te conheço, né? Os outros, infelizmente, eu não conheço os colegas, não vou falar por nós. Nós tivemos dificuldade quando nós chegávamos lá na 5ª série e começávamos com as equações de primeiro grau. E depois, no ensino médio, quando começamos com as matrizes diferenciais. E qual é o grande problema dos alunos de engenharia? Não compreende o cálculo. Por quê? E qual é o grande problema da maioria dos alunos da educação básica? Odeiam matemática. Por quê? Porque não aprenderam matemática. Vamos um passo adiante. Se um número é a relação entre duas grandezas, o que significa a operação de adição? Não é simplesmente somar duas unidades discretas com outras duas unidades discretas. É a soma do resultado da relação entre duas grandezas com a soma do resultado de outras duas grandezas. E, portanto, eu só posso somar coisas iguais. Quando Marx dizia lá, nos perguntava assim, olha, o homem mais primitivo lá, ele vai trocar peixe por arroz. Ele tem que trocar coisas iguais, ele não pode trocar diretamente peixe por arroz. O que ele está trocando? Um quanto de trabalho para conseguir o peixe com o mesmo quanto de trabalho para conseguir o arroz. Ou seja, ele utilizou uma relação entre grandezas. E não as unidades discretas. Onde é que complica mais ainda? Aí chegou na multiplicação.
vou pegar as pessoas que eu estou vendo aqui, Reginaldo e Cris. Como é que a gente aprendeu a multiplicação? Tabuada, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. E o que significa a tabuada de 2 vezes 2, 4, 2 vezes, né? 3 vezes 2, 6? Eu tenho 2, né? 2 vezes 4. Eu tenho 2, né? Opa, deixa eu ver se eu consigo representar aqui, né? Eu tenho 2, 3 vezes 6. O que diferenciou a multiplicação da adição? Nada. Eu não aprendi a multiplicação, eu aprendi a repetição de unidades discretas iguais. Eu aprendi quantas vezes o 2 se repetiu, eu aprendi quantas vezes o 3 se repetiu e assim por diante. O que é a multiplicação? A multiplicação é quando eu tenho relação entre duas grandezas, e aqui deu um passo atrás para explicar o que eu estou falando de relação entre duas grandezas. Eu tenho uma grandeza que eu quero saber qual é o seu tamanho. E eu não sei. Então, eu preciso ter uma outra grandeza de referência para saber qual é o tamanho daquela outra grandeza. Então, eu vou dizer que a tela do meu computador é tantas vezes o comprimento, melhor dizendo, desculpa, o comprimento, a grandeza comprimento da tela do meu computador é 2 vezes o comprimento da minha caneta. Então, eu vou dizer que o comprimento da tela do meu computador é 2 canetas. Isso é o número 2. O problema é que quando eu multiplico, então veja que aqui já tem, né? E, portanto, o conceito geral de número é A, grandeza a ser medida, sobre B, a grandeza com a qual eu vou medir, igual a C. Veja, a fração já está aí. E olha como eu não consigo aprender fração depois e nem soma de fração e divisão de fração, que eu não aprendi até hoje, né? Então, veja, se eu tenho essa relação, o que significa dizer a multiplicação? Que quando eu vou medir uma grandeza, né, de comprimento, e eu quero medir, por exemplo, a distância daqui até Concórdia com a minha caneta, ela vai se tornar quase impossível. Não é isso? São 340 quilômetros, né, Jair? Por aí. Então, olha só, ou 440 quilômetros. Eu vou levar 10 anos para fazer a medida daqui a Concórdia com a caneta. Então, eu preciso encontrar uma unidade intermediária entre a distância daqui a Concórdia e a caneta para estabelecer qual é a distância. Então, o que eu faço? Então, eu digo que eu pego uma unidade intermediária, eu posso pegar essa unidade intermediária, por exemplo, com a circunferência de uma roda. E medir quantas vezes essa roda vai dar um giro sobre ela até lá, né? E aí eu vou dizer que a circunferência de uma roda é 10 canetas, não é? Então, quantas voltas a roda deu até Concórdia, vezes 10, eu vou ter quantas canetas é a distância daqui até Concórdia. Então, a multiplicação é a necessidade de eu ter uma unidade intermediária, e não simplesmente a repetição de quantidades discretas. Quem de nós aprendeu isso? E olha como isso é decisivo para depois multiplicar fração, para dividir fração, para as operações de divisão, para o cálculo. Então, mas veja só, sem aprender matemática, e isso acontece na matemática, isso acontece na linguagem, isso acontece na arte, isso acontece na educação física, isso acontece na geografia, isso acontece na história, né? Quando a gente diz que a gente aprendeu a história, a gente aprendeu um calendário de datas, né? E não a história, é isso. Então, veja, nós precisamos avançar na compreensão teórica
do conteúdo do conceito. O número é o mesmo. O conceito número. Mas nós não nos apropriamos dessa. Qual é o desafio? Qual é o conteúdo teórico do conceito? Esse é o desafio. Então, veja, eu poderia perguntar ao Jairo, que trabalha, né, com a geografia, e dizer assim, qual é o conteúdo teórico do conceito território? O que significa dizer o conteúdo teórico do conceito território? O que ele tem de essencialidade, as determinações essenciais do conceito? Então, voltando para o exemplo do Marx. Quando Marx diz que nós trocamos valores de uso por aquilo que é comum, o Marx procurou aquilo que são as relações essenciais do valor de uso para poder entender a possibilidade da sua troca. E quais são as relações essenciais da produção de valor de uso? Um quantum de trabalho socialmente necessário para produzir aquele valor de uso. Que na sociedade capitalista é um quantum de trabalho socialmente necessário para produzir valor de uso, que, pelo princípio do trabalho, produz valor de uso sempre a mais do que necessita para satisfação das necessidades, e esse valor a mais fica na mão de quem? De quem comprou esse quantum de trabalho socialmente necessário, porque quando o trabalhador põe em ação, já não lhe pertence mais. Então, a escola tem a responsabilidade, veja, eu estou dizendo, desde o primeiro ano, desde os 6 anos, trabalhar com este movimento para que o aluno possa, futuramente, compreender essas relações essenciais da sua sociedade e, a partir de compreender a objetividade, ele pode atuar sobre ela no sentido da sua transformação. Então, se nós queremos que as futuras gerações possam ter uma atuação efetiva frente à atual sociedade, nós precisamos começar, em todas as áreas que compõem o currículo escolar, trabalhar com o conteúdo teórico dos conceitos. Eu sei que, da forma como eu falei, foi muito superficial, mas eu queria mostrar que a formação humana que nós estamos oferecendo hoje nas escolas não dá conta de uma formação, primeiro, das máximas potencialidades dos sujeitos, porque eles vão ficar limitados àquilo que é empregado para sua atividade adequada, mas imediata, exigida pela sociedade capitalista, e nós precisamos formar sujeitos, indivíduos, que tenham a compreensão mais ampla das relações, que aí possam ter uma atuação mais efetiva, inclusive na possibilidade de transformar essas relações e, portanto, vislumbrar novas formas de relação de produção e reprodução da vida, portanto, uma nova sociedade. Jairo, eu acho que várias coisas ficaram muito en passant, mas eu posso agora, no diálogo, talvez ajudar a esclarecer alguns elementos, e sei que ficou muito... porque é difícil lidar com isso, né, numa fala, né, desse período, mas eu queria exatamente, né, para não prolongar mais, abrir exatamente para poder trocar e fazer o diálogo. Obrigado. Perfeito. Estou com o microfone aberto. Sim, perfeito, Vidalcir. Muito obrigado pela brilhante, profunda fala e profundas reflexões no campo da formação humana, né? Nos faz pensar sobre a complexidade da sociedade humana e especialmente da educação como processo. Me parece, então, que nos cabe o grande desafio contínuo de avançar na tentativa na escola e na universidade, enfim, no campo da educação, da compreensão dos conceitos. E no processo da compreensão, muita leitura, muita análise, muita interpretação, para não cairmos naquilo que historicamente fomos induzidos e produzidos, né?
simplesmente em relações matemáticas, vamos dizer assim, né? Mas não de compreender e interpretar os fenômenos, os processos e, principalmente, a história, ou melhor dizendo, a história dos conceitos, né? Que me parece que esse que é o grande desafio que se põe, né? Que é o que você apresentou aí, compreender os conceitos e os processos históricos, e isso vale para todo o campo científico, evidentemente, né? Para todas as ciências. Se é que é o que eu entendi isso, Vidalcir. Então, Jairo, exatamente, talvez ficou na minha fala, a gente acaba organizando, mas na hora da fala a gente acaba esquecendo alguns detalhes, né, que são importantes. O que tu falas de processo histórico, o David vai chamar de gênese e desenvolvimento do próprio conceito. Ou seja, que atividades humanas exigiram aquele conhecimento e como no desenvolvimento da própria atividade que ele orienta, ele foi se desenvolvendo. Dou um exemplo muito corriqueiro. Olha só, todos nós escovamos os dentes cotidianamente, não é? Em que momento da humanidade escovar os dentes surgiu como necessidade? Não precisamos situar isso efetivamente, ou seja, quando nos damos conta que nós estávamos perdendo os dentes e que isso era um problema de saúde, né? E que nós compreendemos que havia a possibilidade de evitar este processo. E aí os estudiosos passaram a se dedicar a isso e perceberam o quê? Olha, o que causa o desgaste do dente? Elementos microbianos, né? São as bactérias que se alimentam, né, dos minerais que compõem a dentina. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque eu também não domino, né? E que precisam, então, então nós precisamos combater esse microvida que provoca esse desgaste. Como é que a gente altera? Então a gente não escova os dentes para matar as bactérias. A gente escova os dentes para fazer o quê? Alterar o pH da boca, porque no pH alterado a bactéria não se reproduz. Olha só, Cris, já pensou se toda vez que você fosse escovar os dentes, você precisasse lembrar disso tudo e dizer, olha, peraí, olha, o pH é isso, agora o meu pH da boca tem que ser... Seria impossível. Ou seja, o conhecimento científico, ele se incorpora ao cotidiano, né? E não precisa ter ali o conhecimento. Agora, quando eu compreendo este processo, que foi nesta gênese, neste desenvolvimento, é mais fácil eu compreender o significado dele. É isso. É isso, percebe? Então, nós não vamos precisar nos tornar experts em todas as áreas do conhecimento, mas alguns elementos centrais eu preciso saber. Então, por exemplo, eu preciso saber que se eu não escovar os dentes, a fermentação dos restos de alimentos que ficam, né, na minha boca, entre os dentes e tal, essa fermentação vai alterar o pH. É esse pH que vai favorecer. Agora, eu não preciso o tempo todo me lembrar disso, mas eu preciso saber minimamente isso, porque isso vai dar mais sentido ao escovar os dentes. Agora, olha como é que a gente ensina as crianças a escovar o dente, porque senão o bichinho vai comer o seu dente. Ponto. Que bichinho malvado, né? Então, se o bichinho é malvado, eu cresço com a ideia do quê? Que eu tenho que matar os bichos. E por aí vai, veja, vai se formando uma cultura. E aí a minha relação com a natureza passa a ser outra, passa a ser de combate, e não de interlocução orgânica com ela. Então, gênese e desenvolvimento do conceito. Significa dizer o quê? Em que momento da vida isso foi necessário, né? E como isso se desenvolveu a partir dessa necessidade humana. Muito bem.
é um espaço agora aberto de interação, de questionamentos, também de posicionamentos, né? Então, como sempre, está um espaço aberto agora para quem deseja fazer uma manifestação, pergunta, coisa assim. Bom, quero parabenizar aí o professor Vidalcir pela sua exposição, com muita logicidade, sistematicidade e consistência no âmbito teórico em que se propôs a fazê-la. Então, meus parabéns, professor Vidalcir. A questão que... Eu vou lhe colocar uma questão que está implicada no início da sua fala, é quando o professor nos diz o seguinte, olha, do ponto de vista do marxismo, ou mais especificamente na obra do Marx, encontra-se esse argumento de que o desenvolvimento do capitalismo produziria a sua própria contradição, a sua própria derrocada. E me parece que esse argumento ele está muito presente lá no manifesto do Partido Comunista. Já no Capital, me parece que isso toma uma certa diferença. Me parece que ali já existe o materialismo histórico, né? Como uma ciência que nos permite interpretar e, portanto, transformar, antecipar essa derrocada do capitalismo. Se isso não é uma prerrogativa do próprio Marx, mas seguramente no Engels isso vai estar presente. Acontece que o que nós vimos, e acho que essa é uma das exigências que o Marx nos faria nos dias de hoje, de lê-lo e atualizá-lo, né? Nós vimos ao longo do século XX, foi sobretudo essa capacidade que o capitalismo tem de tomar aquilo que ele mesmo produz e como seus antagonismos e revertê-lo na forma da mercadoria, do consumo e da perpetuação do próprio modelo. Né? Ontem mesmo assistia uma coisa muito interessante, assistia numa desses canais abertos de televisão, um jornalismo, né? E é um canal importantíssimo, e um dos repórteres, que de certa forma é um ventríloco da perpetuação desse modelo, na estante dos seus livros, atrás, ele tinha uma imagem do Che Guevara. Isso é próprio desse modelo, né, que consegue incorporar a própria contradição e reproduzir-se nessa direção. E aí também, me parece, professor, e aqui é que vai sendo colocado o meu questionamento, me parece que a escola, essa instituição no seio desse modo de produção e modo de produção da vida e de reprodução da vida, ela está circunscrita na reprodução do próprio modelo. E me parece que, às vezes, olhando sob essa perspectiva, seria exigir demais dessa instituição que ela fizesse esse movimento, né, de certa forma, constituição das bases de uma consciência, né? De uma consciência nas crianças que pudesse alterar o modelo. Né? Ou seja, dito de outra forma, me parece que o que está em jogo no capitalismo é, de certa forma, os limites da ideia de uma consciência, ou de um sujeito histórico, né, que pudesse conduzir um processo de transformação. E, nesse sentido, também me parece que o primeiro Marx, né, ou aquele Marx lá do manifesto, ele teria mais sentido para nós hoje, no sentido de dizer que o capitalismo, na radicalização do modo da expropriação da natureza e do próprio humano, né, nesse modo agressivo e em que vai deteriorando as condições de vida, é que ele encontra, de fato, a condição, talvez, nos próximos séculos, da sua derrocada. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, me parece que para uma outra prerrogativa de sociedade, as queimadas da mata amazônica têm muito mais impacto
do que efetivamente no âmbito das instituições, né, desse próprio modelo. Né? Me parece que essa agressão, essa vontade de consumo que perpassa a nossa condição de consumidores e destruidores do mundo, de produtores de lixo em quantidade, ela é muito mais interessante, mesmo que mais agressiva, porque implica na destruição de vida, né? Mas ela parece que me parece que ela está muito mais coerente com aquele primeiro Marx do que a ideia de um sujeito histórico que possa, de fato, tomar consciência das coisas e caminhar nessa direção. Como é que o professor entende isso e se posiciona? Sandro, eu acho que a reflexão que você leva ao nível da situação mais objetiva, concreta, atual, eu não tenho o mesmo nível de capacidade de reflexão que você talvez já tenha, né? Pelo que eu já lhe ouvi falar em alguns momentos e pelo que o Jairo nos traz. Mas quando eu faço essa referência, o que eu estou colocando é que a possibilidade de atuação, né, no campo da educação é a formação desta consciência. Então, esse eu vejo como possibilidade, no âmbito das contradições. Agora, tem que ficar muito claro, e a minha posição, né, como lucachiano, é que não há teleologia na história. Então, aí tem umas leituras de Marx que, quando ele teria dito isso, então, né, era só esperar, porque o próprio capitalismo vai automaticamente produzir o seu algoz e vai se autodestruir. Não. Eu concordo contigo, né? Está provado cada vez mais, né, pelas maiores contradições que o capitalismo enfrentou nos últimos tempos, né, pode dizer assim, talvez no último meio século, ele mais do que comprovou essa possibilidade que você diz, né, de tomar suas contradições e revertê-la ao seu próprio favor. Ok? Então, veja, não é automático. Segundo, Lukács, então, vai dizer que essa possibilidade de, por finalidade, ou seja, atuar em função de uma finalidade, ela não se dá pela sociedade. Mas não é a sociedade no sentido amorfo, né, geral, pelas relações sociais. Ela se objetiva nas ações individuais. E essa é a contradição difícil de entender, né? Como é que a constituição social se dá efetivamente, em última análise, nas ações dos indivíduos, né? E aí o Roy Bhaskar, que é um outro filósofo que eu estudei, né, um pouco, ele tem um texto que chama Sociedades, né, Societies em inglês, que ele vai fazer essa discussão, ele vai dizer como entendermos essa relação dialética entre sociedade e indivíduo, lembrando, a sociedade só existe pelas ações dos indivíduos, mas a sociedade pré-existe aos indivíduos. Né? E aí o Lukács vai dizer, se a gente analisa isso pela lógica formal, a gente entra num beco sem saída. Então, isso só é possível entender nesse movimento dialético. Então, a minha referência a esse movimento era para dizer assim, a escola, ela está no âmbito da sociedade capitalista, colocada, estruturada para atender aos interesses da classe dominante. Né? Não vamos ser ingênuos aqui, entender que nós podemos fazer uma escola dentro desse modelo social que vai atender exclusivamente os interesses da classe trabalhadora. Não existe, até porque, na minha leitura, se a gente fizesse uma escola que atendesse exclusivamente os interesses da classe trabalhadora, nós condenaríamos os sujeitos a morrer de fome. Porque talvez, eles não estariam preparados suficientemente para ir ao mercado e vender a sua força de trabalho. Né? Ou seja, eles não teriam uma qualidade de força de trabalho atrativa para o mercado. Veja a contradição. Né? Então, o que eu estava colocando é que é nessa contradição, portanto, dentro da possibilidade, que eu vislumbro que, inclusive, a formação do sujeito se apropriando do conteúdo teórico dos conceitos, como eu estou usando a partir do Davidoff,
vai formar o sujeito que é capaz, inclusive, de qualificar a sua força de trabalho para vendê-la ao mercado capitalista. Não é? Mas dentro deste mesmo movimento, há a contradição que ele pode ir fazendo atuações no movimento histórico de possibilidade de superação disso. Será automático? Não. Longe disso. E aí nós precisaríamos, né, fazer uma discussão, talvez, inclusive com Gramsci, com outros teóricos, assim, a revolução pelo movimento, a revolução pela ideia, né, e tal, que aí eu também não tenho a condição de fazer a discussão, que eu não tenho domínio suficiente, né? Mas então, especificamente, Sandro, quando eu estava trabalhando com essa ideia, nesse movimento dialético, né? Olha, nós precisamos, inclusive, qualificar a escola para o mercado capitalista. Eu não sou ingênuo em relação a isso, né? Eu tenho tido, inclusive, alguns senões, né, com alguns colegas nas discussões, quando eu digo que a gente não pode deixar de preparar os jovens para poder enfrentar o mercado de trabalho. Isso não significa submetê-los, né, plenamente ao mercado de trabalho. Então, quando eu estou trabalhando com uma escola possível de levá-los, né, à apropriação de um nível mais elevado, primeiro estou pensando naquelas máximas possibilidades do seu desenvolvimento enquanto ser humano, né, porque isso é a humanidade. Então, eu estou falando da ciência, eu estou falando das artes, eu estou falando do sistema jurídico, né, da moral, da ética, percebe? Então, uma escola que dê conta desse espectro mais amplo de formação. Nessa atual estrutura da escola, da forma como ela está organizada, ou seja, e aí eu, no âmbito mais específico, vou chamar, né, da dinâmica curricular, que envolve a normatização, a organização e o trato com o conhecimento da escola, acho muito difícil. Percebe? Então, nós precisaremos, inclusive, iniciar um processo de transformação interna da própria escola. Mas, veja, dentro das determinações da sociedade capitalista. Resumindo, não será automático. Tá? A transformação, né? Ou seja, o capitalismo produz as possibilidades da sua superação, mas não será automático. Segundo, não será a formação da consciência na escola que transformará a sociedade. Né? Não, eu sempre digo assim, ó, não é, e o Paulo Freire já dizia isso, né? Saviano também afirma isso, ó, não é a educação que vai transformar a sociedade. Né? Mas tampouco sem educação, ela também não será possível. Ou seja, os sujeitos precisam ter formação para poder enfrentar essa luta, nesse nível. Perfeitamente, professor Vidalcir. Agradecido aí pelo seu posicionamento, pelos argumentos. Agradeço. Obrigado. Obrigado pela pergunta, para poder esclarecer, inclusive, esse ponto. E obrigado pelos elogios. E vocês que têm que julgar se eu sou merecedor. Claro que sim, professor Vidalcir. E nós temos a honra também de poder contar com a participação do professor Brian, de Moçambique, que sábado passado esteve conosco. Muito obrigado, professor Brian. Bem-vindo aqui no nosso encontro Cegueira e Solidariedade. Reginaldo, muito obrigado, professor. Bem-vindo, que bom. Satisfação, um abraço. Professor Reginaldo, por gentileza, tens algum comentário no chat? Tem muitas pessoas aqui parabenizando, né? Agradecendo ao professor Vidal pela sua explanação. E temos o Alexandre, né, que está falando, sensacional, professor, exatamente é isso que vai transformar a sociedade, parabenizando. A professora Maria Luísa Milani, uma brilhante argumentação mesmo, pena que esses argumentos sejam de conhecimento mínimo pelos estudantes e profissionais. A Jaqueline parabenizando, Camila. A professora Maria Luísa, nenhuma explicação a nenhum fenômeno é destituído de gênese, de aplicabilidade humana, de historicidade, tanto no impacto quanto na revisão, como na sua ressignificação. E se criam atitudes pela parcialidade das explicações. Na sequência, nós temos, depois se o professor Vidal quiser
falar algo em relação às participações aqui no chat. Nós temos também inscrito o professor Ayrton de Mafra e também a professora Dani. O professor quer comentar primeiro ou eles podem fazer as perguntas, professor Vidal? Eu acho que os comentários aí do chat, né, Reginaldo, são sobre a minha fala em geral. Eu acho que as pessoas... Eu fico contente porque os comentários delas estão, de fato, articulados com a minha argumentação. Então, eu acho que eu consegui, né, a minha preocupação era tentar me fazer entender e, ao menos pelos comentários, eu me fiz entender, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Essa professora que falou da questão da higiene, desenvolvimento e transformação, ela fez uma síntese perfeita. Desculpa que eu não gravei o nome, né? Mas Maria perfeito. Tá? Ok, então passamos a palavra ao professor Ayrton e, na sequência, a professora Dani Borgesan. Bom dia, professor Vidalcir. Eu sou professor de Sociologia do estado do Paraná, né, vizinho aqui de Mafra. E hoje eu também faço uma graduação de Informática, voltada à licenciatura em Informática pela UDESC, né. Primeira formação foi em Ciências Sociais, na Unicef de Canoinhas. Então, assim, sempre uma coisa que me intriga, que me aborreceu, né, quando na faculdade a gente fala muito sobre a questão da educação e sobre as possibilidades da educação com o ser humano, e aquilo que deveria ser a escola, daí você entra... Eu terminei a graduação para depois entrar em sala de aula, né? Entra em sala de aula e é uma decepção, porque você não vê aquilo que deveria ser, né? Você vê coisas bem mais diferentes daquilo que deveria ser. Eu dou aula em algumas formação de docentes também, né? Aquilo que o professor falou da historicidade, em Atenas era uma questão, a educação era voltada a uma questão mais contemplativa, né, de especulação, vista prazeres do mundo. Depois, em Roma, a ideia de se educar para as glórias militares, né? Depois vem a Idade Média, voltado mais uma coisa mais leiga, né? E depois, eu acho que, se não me engano, o professor pode me corrigir, né? Final do século XIX para início do século XX, que é voltado mais uma questão científica, mais voltada à educação para a ciência, né? Eu achei interessante quando o professor falou ali na questão dos números, da assimilação, né? Nós temos ali o número 1, né? Os números, eles foram inventados como, há 30 mil anos, como questão de medida, né? O 1 representa um ângulo, 2, o 2 ângulos, e hoje nós fazemos aquela assimilação. 1 é porque tem uma coisinha ali, 2 porque tem outra coisinha ali. Eu acho que é por isso que quando nós começamos a se aprofundar na matemática, nós se danamos todo, né? Porque começa a fracionar ali 1,2, 1,3, ali acabou tudo, né? Porque se perde a questão de assimilação, porque não tem metade de alguma coisa ali. E também a ideia da dialética, né? Marx diz que a dialética, ela serve para nos compreender aquilo que não conseguimos enxergar a olho nu, né? Aquilo que está meio que camuflado, tá assim, encortinado, né? E a dialética, ela proporciona isso para nós. Mas agora, e daí voltando para a escola, né? Eu já faço a minha pergunta, eu estou contextualizando aquilo que eu quero chegar. A escola hoje, né, nós vemos que ela não representa, né, como o mesmo professor falou, nessa formação do ser humano para o mercado do trabalho, e sim para atender os interesses daqueles que detêm o mercado de trabalho. Eu concordo plenamente com isso que o professor falou, né? E agora eu quero a visão do professor hoje, né? Nós estamos passando pelo processo de pandemia, então que nós estamos usando de diversas artimanhas, né? De subterfúgios para tentar completar o ano letivo. Qual que é a visão do professor hoje o que a escola aproveitou nesse período? Porque nós estamos fazendo, olha, nós não estamos fazendo 1% daquilo que a escola deveria fazer, né?
Na questão mesmo não de formação do ser humano, mas de preparação para o mercado de trabalho ou para os interesses dos capitalistas. Até mesmo, eu sei que é meio delicado falar isso, né, mas até mesmo as universidades, né, as universidades eu acho que também não estão conseguindo contemplar aquilo que deveria contemplar, porque, infelizmente, tanto na escola quanto na universidade, o que eles querem é produção, né, você tem que fazer projeto, você tem que escrever, você, né, tem que fazer o TCC, porque se você não completar o teu TCC, você não fez nada, parece que você não aprendeu nada, né? É essa a ideia da instituição, né? Ali você tem que fazer as provas, porque se você não fez as provas, você não aprendeu nada, né? Mas eu entendo que é o modelo hoje. Mas e agora? O que a educação espera dos alunos? O que a educação espera dos acadêmicos? E o que a sociedade espera da educação neste momento? Eu sei que me estendi demais, né? Mas eu só quero a visão do professor sobre isso daí. Obrigado. Obrigado, Ayrton. Acho que vale duas reflexões aqui. Primeiro, a questão do processo geral de como é que a escola está estruturada em termos da aprendizagem. E eu diria de forma muito rápida aqui, para indicar, né, que hoje todo o nosso sistema, na educação básica no ensino superior, nós trabalhamos com a ideia de aprendizagem por associacionismo. Nós associamos uma coisa a outra, né, nessa relação. Quando o que eu estou colocando na ideia do conceito teórico é pela compreensão ou pela apropriação, né, das relações essenciais da objetividade a qual o conceito se refere. Então, veja, esse é o contexto que modificaria na estrutura da escola, mas que estamos longe de alcançar isso. Eu poderia dizer assim, por exemplo, no âmbito da educação física, que é que eu trabalho, né, que é a minha formação básica, que é a minha relação mais imediata de pesquisa, veja, a gente está se debatendo hoje qual é o conceito de jogo, né? O que de fato é o jogo para as crianças? E o que é a brincadeira, lá, que é o jogo de papéis na educação infantil, e o que é o jogo no sentido da atividade em que tem objetivos mutuamente opostos. E aí a gente começou a pensar, pô, peraí, aqui tem um elemento geral, né? O que são os objetivos mutuamente opostos? Como é que se dá essa contraposição? Mas então, veja, nós não temos, por exemplo, no âmbito da educação física, ainda uma produção sobre a relação essencial dos conteúdos, tá? Então, essa é uma situação. A segunda é que você pede um comentário sobre o contexto atual, né, nesse movimento. Olha só, é difícil, porque a primeira questão que a gente tem que tomar sempre ciência, ao menos eu tenho refletido sobre isso, é que nós vivemos uma situação de excepcionalidade. Em situações de excepcionalidade, todas as medidas têm que ser consideradas excepcionais. Então, por exemplo, esse debate que a pandemia está criando um novo normal, para mim é balela. Primeiro, a pandemia não vai modificar radicalmente as relações sociais. Então, de que novo normal nós estamos falando? Ao terminar a pandemia, nós continuaremos com um processo geral social das relações sociais capitalistas, com todas as implicações do nível mais amplo até o nível mais imediato das relações. Nós vamos ter que continuar indo ao mercado comprar comida, né? Nós vamos ter que continuar indo à escola pública nas condições que elas estão e nas condições que os professores estão oprimidos a atuar, né? E aí entra a tua discussão inicial que tu diz, olha, o que é a escola e o que a escola deveria ser, né? E o que a gente na universidade, às vezes, pinta a escola para os novos professores e o que ela, de fato, é lá no seu contexto do cotidiano, com as suas inúmeras diversidades, problemas e virtudes também, é claro, né? Nessa contradição. Bom, se nós vivemos num momento de excepcionalidade, eu tenho feito esse debate com alguns colegas mais próximos, eu tenho dito assim, olha, os filhos da classe dominante, eles não vão sofrer muitos problemas nesse período de excepcionalidade.
eles já estão acostumados, né, no seu processo de formação, ou, melhor dizendo, desculpa, eles continuam tendo as mesmas possibilidades de antes de acesso à cultura geral, inclusive à cultura científica. Né? Eles têm bons acessos à internet, eles têm bons computadores, eles têm jogos, né? Então, agora, o que eu tenho perguntado é, o que é que a gente vai fazer de excepcional para o período excepcional para os filhos da classe trabalhadora? E olha as contradições. E eu vou falar isso porque vocês estão numa instituição que é muito semelhante à minha, né? Que é do sistema CAF. Essa instituição só existe porque o poder público não atendeu o espaço do ensino superior nesses territórios, né? Nesses espaços geográficos. Não sei nem se é território, desculpa aí, Jairo, né? Nesses espaços geográficos. Agora, a nossa luta, e eu tenho dito isso para os meus colegas, eu disse isso para a reitora da minha universidade, eu disse, qual é a nossa luta histórica? É não existir. Porque a nossa luta histórica é o quê? Ensino superior de qualidade, público e gratuito, socialmente referenciado para todos. Então, nós não precisaríamos existir. Mas, enquanto o poder público não chega, o que nós temos que fazer? E nós atendemos quem? Na grande maioria, a classe trabalhadora. Só que nós dependemos deles, pagar a universidade para continuar existindo. Para eles pagar, nós temos que oferecer o serviço. Olha a contradição. Para nós atendermos os filhos da classe trabalhadora, nós temos que explorar os filhos da classe trabalhadora. Isso aqui eu vou falar baixinho, porque, né, é um problema falar isso em público, né? Percebe? Olha a contradição. E aí eu fico imaginando assim, bom, eu estou falando da universidade. Bom, nós temos feito esforços para tentar minimizar isso. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu não estou discordando de ti, que talvez ele tenha feito 1%, 2%, né? Veja, isso também não vem ao caso, né? Mas que dificuldade nós temos nesse momento? Segundo, quando nós vamos para o poder público, que deveria efetivamente fazer o investimento, né? O que nós observamos? Eu estou falando aqui de um modo muito geral, tá? Não estou, portanto, avaliando nenhum governo em específico. Mas o que tem acontecido de forma geral? O poder público tem abandonado na mão do professor vou usar aqui uma expressão bem corriqueira, se vire. Se você não tem internet, vai atrás. Se você não tem um bom computador para poder organizar suas aulas, vai atrás. Né? Não é isso que tem acontecido na escola pública? Então, veja, é muito difícil a gente pensar que nós vamos fazer qualquer coisa com o mínimo de qualidade nessas condições. Não é? Agora, não podemos perder de vista. Isso é o período excepcional. Então, eu tenho tentado dizer assim, ó, não vamos gastar as nossas energias para planejar aquilo que é o excepcional. Vamos gastar energia para, por exemplo, pensar o que nesse período excepcional está nos mostrando de possibilidade que nós podemos fazer para o período normal. Por exemplo, isso que estamos fazendo aqui. Precisou a pandemia para que a gente se desse conta que a gente poderia se encontrar, não é? E fazermos essas discussões. Veja, eu não estou dizendo que isso aqui deva virar um novo normal. Não. Eu estou dizendo que essas condições já existiam, é claro que também foram melhoradas por causa da pandemia, mas a possibilidade de eu estar aqui conversando contigo ali em Rio Negro, é isso? Tu moras em Rio Negro, Ayrton? Mafra, professor, mas é vizinho de Rio Negro, só uma ponta. Eu tenho um irmão que mora em Rio Negro, eu conheço. Né? Então, veja, conversando com o Jairo lá em Concórdia, conversando com o Sandro lá no Vale do Itajaí, não sei se é Blumenau, né? Aí, no caso, conversando com o professor Brian, aqui lá de Moçambique, veja, essas condições já estavam dadas. Nós podemos utilizar isso. Isso é o novo normal?
Não. Mas nós podemos nos utilizar deste desenvolvimento histórico-social da humanidade para podermos promover esse nosso diálogo, não é? Agora, isso vai substituir os nossos eventos de encontros presenciais? Não, é claro que não. Então, me parece que a gente poder pensar essas possibilidades, essas condições que agora, né, dada a excepcionalidade, também nos permitem vislumbrar, que bom, né? Outro dia nós fizemos um encontro na turma que eu trabalho na graduação, no âmbito da educação física, na minha avaliação, com uma das maiores autoridades no Brasil em termos, né, da discussão da educação física, que se chama Celita Farel, né, que é professora da Bahia. Há uns 6 ou 7 anos atrás, nós tentamos trazer a professora Cili para cá. Ela veio de avião, que era para descer aqui no aeroporto regional que nós temos aqui. Aquele dia deu um temporal, o avião não pôde descer, ela teve que voltar, desceu em Florianópolis. Em Florianópolis, ela pegou um táxi, né? O temporal alagou ruas e tal. Ela chegou aqui em Criciúma 10h05 da noite. Os alunos já estavam indo embora, né? Esse ano a gente fez o quê? Todos os alunos ligados na internet, ela na casa dela, nós fizemos a discussão sem nenhum problema. Ah, então é assim que nós vamos fazer? Não. Eu poderei continuar fazendo no semestre que vem, com todos os alunos na sala de aula. Nós já tínhamos, ao menos na minha instituição, é assim, né? Em toda a sala de aula tem um computador ligado à internet, com data show e a tela. Então, a professora Cili pode estar na Bahia e nós todos na mesma sala de aula fazendo a discussão, com a professora Cili participando das aulas. E talvez esse possa, se nós podemos chamar, esse é um novo normal. Eu não vou chamar isso de novo normal, eu vou dizer que isso melhorou algumas condições que antes nós não... Né? A tecnologia já estávamos aí, mas não vislumbrávamos, ou talvez tínhamos alguma resistência. Então, para fechar, né, eu tenho outros professores inscritos aí para o diálogo, veja aí, então eu diria assim, vamos pensar que no momento de excepcionalidade, talvez a gente não possa fazer muito, mas vamos ver que possibilidades estão se abrindo com isso para a gente pensar a sequência dentro da mesma normalidade. Ou seja, o que a gente pode agregar para a nossa normalidade? Perfeito, Vidalcir. Reginaldo, por gentileza. A professora Dani Borghesana, sequência, professor Jairo. Beleza, obrigada. Bom dia a todos, bom dia, professor Vidalcir. Eu ouvi atentamente a sua fala, mas teve uma situação que eu confesso, eu fiquei um pouco incomodada, e por isso, eu também não sei se eu entendi bem, por isso eu vou arriscar perguntar. O professor, em algum momento, questionou, aliás, afirmou que a transformação não será automática, mas essa transformação, nessa formação, virá. E pensando nessa situação, me ocorreu que o conteúdo que é repassado tanto nas escolas quanto na universidade, uma vez que eles são responsáveis pelo repasse da teoria e de conceitos, isso sempre está vinculado a um plano educacional, ou seja, as diretrizes educacionais. E, portanto, sempre o Estado está por trás, em razão das aprovações desses conteúdos, na forma do MEC, do Conselho Estadual da Educação e assim por diante. Então, a seleção do conteúdo, carga horária, o momento que esse conteúdo será ofertado, o Estado acompanha, manipula e aprova. E aí veio a minha dúvida, o professor realmente acha que enquanto estivermos dependentes do aval, do conteúdo que será ofertado através do Estado, o professor acha que essa transformação virá, ou nós estamos criando falsas expectativas, para ser bem honesta? Era isso, prof, pergunta sucinta, achei belíssimo o debate, aprendi muito, muito obrigada. Obrigado, Dani, acho que você faz uma pergunta muito interessante para talvez eu esclarecer um ponto que talvez eu tenha dado exatamente essa impressão. Primeiro, agora você me fez, inclusive, refletir sobre isso.
Primeiro que eu acho que a transformação, no sentido que nós vamos superar o capitalismo pelo socialismo, não virá necessariamente. Não. Né? Agora, a transformação virá? Muito provável que sim. Agora, qual transformação? Por exemplo, eu concordo com o Sandro. No caminho que nós estamos indo hoje, da forma como está, a provável transformação é a extinção do ser humano. Não é? Essa é uma transformação. Ok? Bom, eu espero que não. Ou talvez para o bem da natureza, que sim. Não sei. Percebe? É difícil, né? Mas vamos lá. A segunda questão é a contradição presente na dialética, né, entre as determinações estatais da organização, normatização e trato do conhecimento da escola, né, e a possibilidade de atuação no interior da própria escola. E eu vou tomar um exemplo para mostrar como isso é possível nessa contradição, tá? Primeiro que a própria organização e normatização e determinações do Estado é um campo de luta que os trabalhadores em educação têm que fazer. Fazem historicamente e têm que continuar fazendo, ok? Então, né, por exemplo, nós temos aí historicamente no Brasil as conferências nacionais de educação, que eram um campo disso. Que avanço nós alcançamos nisso? Eu acho que pequenas, mas houveram alguns avanços aí. Não estou nem quantificando e considerando que eles podem ter sido mínimos. Mas talvez o que mais pese hoje sobre a educação básica é a tal da Base Nacional Comum Curricular, não é isso? E um dos elementos centrais, e é isso que eu vou tomar como referência, da Base Nacional Comum Curricular, é a tal das competências, não é? Ok. A gente sabe, não tá explícito lá, mas a gente, ao ler, compreende o que implicitamente está de orientação, né, sobre o que eles compreendem como competência, ok? E não é, por acaso, que o documento ele não é explícito na expressão da sua compreensão de competência. Por quê? Olha só, como é que nós vamos dizer para a sociedade que nós somos contra a BNCC porque nós somos contra a competência? Ué, nós não queremos formar alunos competentes? Então, me parece que aí é o campo da contradição que nós podemos atuar. Veja, utilizar a falsa indefinição de competência da BNCC e reverter ela na competência que nós acreditamos que deva ser. E não vai haver chefe de Estado, né, orientador de Estado, diretor de Estado, que vai poder nos contrapor a isso. Tá? Por quê? Eu não acredito nessa metáfora no sentido pleno, né? Mas é aquela ideia assim, entrei na sala de aula e fechei a porta, aspas, sou dono da sala, não é? Ou seja, eu tenho possibilidade de realizar um processo educativo dentro da sala de aula, mesmo com todas essas determinações, há espaço para atuação. Não há nenhum governante que vai se contrapor a eu ensinar o número no seu verdadeiro conceito teórico e na multiplicação no seu verdadeiro conceito teórico. Por quê? Porque, ao menos nas experiências, inclusive, que esse grupo realizou na Rússia, eles têm uma série de dados estatísticos que mostram que o desempenho desses alunos nos atuais modos de avaliação da escola tem desempenhos superiores. Olha a contradição. Então, o que interessa hoje para o Estado? É que esse aluno tenha desempenho nesses modelos de avaliação. Então, não... Percebeu aí a contradição? Acho que é nesse âmbito que nós vamos trabalhar. Tá? O âmbito da escola é esse campo de disputa e de contradição constante. Né? Não por acaso o princípio básico da dialética. Né? É no campo da contradição que nós vamos ter que trabalhar. É fácil? Não. É simples? Menos ainda. Eu digo isso na educação física, olha só. Como é que eu vou defender
que no âmbito da educação física eu tenho que ensinar os conteúdos teóricos dos conceitos, quando nós não temos para o nosso campo nem mesmo os conceitos claramente estabelecidos. Então, por exemplo, o grupo que eu participo, que é o GPF, né, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Escola, ele tem se dedicado, eu tenho dito, né, tenho escrito que a gente trabalha nesses dois âmbitos, no âmbito mais epistemológico e no âmbito mais pedagógico. O epistemológico é o quê? É produzir o próprio conhecimento da área. E no campo pedagógico é como é que esse conhecimento vai ter o trato pedagógico para que os alunos se apropriem desse conteúdo lá no âmbito da escola. Que talvez em outras áreas científicas, como a matemática, como a física, a química, a sua produção já vem de uma ciência. O âmbito da educação física é de uma prática social. Espero ter ajudado a esclarecer. E quando eu provoco dúvidas, eu fico contente, porque aí a fala foi provocativa, esse também é um dos objetivos que a gente tem, né? Obrigada, prof. Nada. Obrigado, professor Vidal. Então, nós passamos a palavra ao professor Brian, direto de Moçambique. Seja bem-vindo, professor Brian. Sim, muito obrigado. Não sei se conseguem me ouvir. Sim, perfeitamente. Sim, primeiro gostaria de endereçar os meus parabéns ao professor Vidalcir pela excelente explanação de uma temática que aqui em Moçambique é bastante discutida, né? A questão da educação em relação à questão da formação humana. E eu acho que esta devia ser a gênese da própria educação. Mas em Moçambique, hoje, nós discutimos com bastante vigor esta questão, porque sentimos que a escola está mais ao serviço da formação técnica em detrimento da formação humana. Nós já não estamos a formar pessoas, cidadãos, estamos mesmo a formar técnicos. Por isso é que notamos em várias áreas profissionais pessoas corruptas, é bom que se frise isso, pessoas corruptas, pessoas que não têm compaixão, e isto torna-se mais assustador quando é no âmbito da educação, não é? Em que nós, no processo de ensino e aprendizagem, temos professores que enveredam por essas práticas. Isto é um bocado assustador. E depois, outro comentário que gostaria de fazer tem a ver com o lado social que o professor Vidalcir apresenta da questão da educação. Esse, o agudizar das desigualdades sociais que foi posta com a questão da Covid-19, em que há escolas que tiveram que parar, escolas públicas e escolas que estão no meio rural, tiveram que parar porque não existe na escola nenhum meio tecnológico que seja. Entretanto, há escolas privadas que continuaram a funcionar dentro do tal novo normal. E hoje nós continuamos a exigir que as pessoas devem se reinventar. Sim, devemos nos reinventar. Como? Se não temos condições. E vamos perpetuando esta questão da desigualdade social. Porque o menino da classe social privilegiada continua a aprender e o menino daquela classe social desprivilegiada, ou classe social pobre, está parado. Voltamos, se calhar no próximo ano civil, ao normal, temos crianças com a mesma idade escolar que aprenderam muito e demais durante o período da pandemia e teremos crianças que quase que, eu posso arriscar em dizer que desaprenderam. Então, este é o dilema que nós vivemos aqui no contexto moçambicano. E, professor, sem mais delongas, gostaria de encerrar aqui a minha fala e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Brian, porque você me permite fazer duas observações que eu não estabeleci como objetivo da minha fala, mas que na sua exposição, né, na sua
reflexão estão articuladas, que é educação e formação humana. Então, me permite que eu diga que a educação puramente técnica também é uma educação humana, porque só os homens desenvolvem os processos técnicos. Mas não estou discordando da reflexão que você realizou. O que eu estou querendo chamar atenção, e isso foi motivo já de uma orientação que eu fiz de iniciação científica, né, que é pensar, porque no Brasil também há muito esse discurso conservador, diga-se de passagem, mas que diz que nós precisamos de uma educação humana. A questão é que nós temos que nos perguntar de que humano nós estamos falando. Porque, veja, a realização da guerra é a mais alta expressão humana, especificamente humana. E eu não quero uma educação para a guerra. Né? Longe de dizer, Brian, né, desculpa, não foi isso que tu disseste e eu concordo com as reflexões que tu fizeste. Eu estou fazendo a reflexão do lado inverso, né? Dizer, olha, a gente precisa ter cuidado quando a gente fala de educação humana para esclarecer de que humano nós estamos falando, né? Mas aí eu concordo contigo. Infelizmente, hoje, né, a realidade brasileira, então, pelo que tu descreves muito rapidamente aí, ela se aproxima muito daquilo que ocorre em Moçambique. Por quê? Falava anteriormente, né, desse último documento nacional aqui, que se chama Base Nacional Comum Curricular. A essência desse documento é que a formação das novas gerações, e principalmente dos jovens no ensino médio, ou seja, do período de educação dos 15 aos 18 anos, ela vai acabar se tornando eminentemente técnica. Por quê? Ainda que ela preveja 5 possibilidades de percursos formativos que o aluno pode escolher, a área da linguagem, a área das ciências humanas, isso, todas elas, né, agregadas, né, com esse termo, suas tecnologias, que ninguém sabe ao certo dizer o que é, né? A área da matemática, a área das ciências da natureza e a área técnica, formação técnico-profissional. Na realidade, da grande maioria das escolas brasileiras de ensino médio, o que elas objetivamente, tu disseste, né, as condições objetivas de oferecimento, o que as nossas escolas de ensino médio poderão oferecer de escolha de percurso formativo para os jovens? Formação técnico-profissional. E isso está articulado com as demais mudanças na legislação educacional, e aí o que a Dani dizia, né, é importante, né, por isso ela tem razão no sentido, né, da dificuldade que nós teremos em relação a isso, quando a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, dizia, né, do aproveitamento do saber extraescolar, e depois vem com a questão do notório saber, a escola técnica não precisará de um professor formado em ciências, professor formado em geografia, professor formado em história, porque o notório saber vai lá ensinar um ofício para os jovens. Né? Então, veja, esse é um risco que nós estamos seriamente correndo, né? E a discussão sobre, então, a reforma específica do ensino médio hoje no Brasil passa por este caminho. Veja, Brian, nós nos aproximamos muito, né? E aí tu indicas para um tema muito delicado que a formação técnica leva, com a qual eu concordo, né? Tende a formar pessoas corruptas. E por quê? Eu queria ajudar a fazer essa reflexão. Porque a formação técnica se dá pelo princípio da sobrepujança. E esse é um princípio que eu trago da análise do mundo esportivo.
O mundo esportivo tem como relação direta as comparações objetivas e a sobrepujança. Ou seja, a falsa ideia de que na sociedade capitalista nós todos partimos das mesmas condições e vence o que tem mais competência. Ambas as situações são falsas. Primeiro que nós não partimos todas das mesmas condições objetivas, sejam elas materiais ou imateriais, e segundo que não vence necessariamente quem tem mais competência. Vence quem tem mais capital. Obrigado, Brian, porque suas reflexões me fizeram pensar em algo relevante aí nessa educação e formação humana. Perfeito, Vidalcir. Muito obrigado também, professor Brian, pela pergunta e pela participação e tudo mais, né? Reginaldo, era isso, então, em termos de perguntas no chat? Muito obrigado. Então, professor Sandro, alguma consideração ou a gente pode ir já encaminhando para os finais, dada a situação da hora e tudo mais? Perfeitamente, Jair. Acho que em função do horário... É isso. E também, considerando aqui e respeitando o horário do professor Vidalcir, evidentemente que todo esse debate ele é de uma profundidade e de uma urgência, me parece, muito intensa, né? Acho que num próximo encontro, talvez, se for possível, a gente pode entrar mais especificamente. Seria interessante, por exemplo, questões que vêm junto com a pandemia, né? São implicadas, essa coisa do novo normal, que foi citado aqui também, foi refletido pelo professor Vidalcir, o próprio posicionamento das nossas lideranças educacionais em termos nacionais, né, e nos entes subnacionais, diante desse cenário e a partir dessas perspectivas, merecem uma análise específica, né, ou aprofundamento dessa análise, mas me sinto extremamente contemplado, e sobretudo por aquilo que anunciei já no começo, e parabenizei o professor Vidalcir, mais uma vez, nesse momento, pela consistência na articulação dos conceitos a partir dos quais o professor Vidalcir reflete educação e nos convida a refletir a educação. Isso é muito importante. Eu recordo, inclusive, de uma frase sua aqui, chamando atenção exatamente para o conteúdo teórico do conceito. Fazer ciência implica, e fazer uma ciência comprometida com a transformação, com outras possibilidades, requer que a gente tenha, claro, o conteúdo teórico dos conceitos a partir dos quais nós constituímos um determinado discurso e apresentamos a nossa vontade de dizer a verdade ou o que é a realidade, né? Isso é muito importante, e mais uma vez parabenizo o professor Vidalcir exatamente pela consistência do seu discurso, e a partir dessa consistência do discurso, a intensidade com a qual ele se posicionou diante de cada um dos nossos argumentos e dos nossos questionamentos, né? Então, parabenizo e devolvo a palavra a você, Jairo. Perfeito. Muito obrigado. E, ao final deste nosso encontro, a palavra que a gente sempre tem utilizado é a gratidão. Vidalcir, muito obrigado pela disponibilidade. Primeiro, pelo aceite, pela disponibilidade, pelas contribuições. E, com certeza, como sempre, e nesse evento especificamente, ficou muito bem colocado as suas manifestações e, para nós, um conjunto de reflexões que nos acompanharão. Isso é fundamental. Então, muito obrigado a todos os participantes, ao professor Brian. Jairo, oi. Me permite só eu agradecer a esse coletivo que tem, né, tomado nessa nova situação essa possibilidade de constituir um grupo de reflexão, né, e que está aberto às mais diversas temáticas. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente pensar
naquilo que eu acredito, né, no sentido de educação e formação humana. Isso também é um processo de educação e também é um processo de formação humana. Então, eu queria, né, ressaltar isso, parabenizar o grupo e agradecer pela oportunidade de estar dialogando com vocês, porque no momento em que eu me coloco, né, na exposição, também estou refletindo, né, e pensando sobre os meus próprios argumentos, né? Então eu preciso, e esses momentos são importantíssimos, porque a gente vai, né, ampliando a consistência e a compreensão do próprio argumento que a gente utiliza. Então, muitíssimo obrigado pela compreensão, né, pela audiência e pela manifestação aí que as pessoas também fizeram no chat, agradeço a todos, e, de fato, queria dizer de novo, né, que aquela síntese que a professora, agora eu olhei aí no chat, né, a professora Maria Luísa Milani realizou, que o Reginaldo fez menção antes, magnífica síntese. De fato, é isso, na discussão que a gente faz, na ideia da atividade humana, né? Isso é pensar atividade humana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Convido a todos uma salva de palmas para o professor Vidalcir e todos os participantes. Aqui a gente faz assim. As palmas da livre. Isso, e nessa direção encerramos também o nosso debate, então. Um bom Obrigado. dia a todos, um bom final de semana. Um abraço a todos. Obrigado, Vidalcir. Obrigado, Jairo. Um abraço aí para as suas queridas. Buena, será entregue. Um abraço. Valeu. Vou dar um pontinho aqui para eles.